18 horas. Pontualmente 18 horas. Então, eu inicio esse nosso 29º encontro, essa live debate, né, que é sempre extremamente importante para a gente trazer os nossos empresários, trazer as pessoas que fazem desse Brasil dinâmico uma história bastante interessante, os grandes desafios, e o debate é fundamental para que a gente possa construir, junto com os demais participantes do nosso grupo, a busca por melhoria. Esse é o projeto, essa é a ideia do nosso instituto. Hoje o debate vai ser com o Jorge Lima, que ele recentemente recebeu essa importante missão, essa importante tarefa de ser secretário especial do Ministério da Economia. Aliás, um reconhecimento do Paulo Guedes. Parabéns aí, Jorge, pelo teu trabalho e parabéns aí pela indicação. Ele vai falar sobre reformas estruturantes, onde estamos e onde queremos chegar. E hoje, contando aí com o patrocínio do Grupo Savoy, mais uma vez, né? O Grupo Savoy tem patrocinado vários eventos nossos, na pessoa hoje do Márcio Bevilacqua, que está aqui conosco, prestigiando esse encontro, e agradecer a toda a família Savoy, dessa parceria importante, que já vinha há muitos anos com a Shop, e agora também estão prestigiando o nosso Instituto Unidos Brasil. Eu queria aproveitar aqueles associados que ainda não conheceram a nossa sede, façam contato com a Ariana. Todas as terças-feiras nós temos um almoço lá com os parlamentares, nós debatemos com os parlamentares, mostramos a eles a força do nosso grupo, buscamos entender o trabalho que eles estão desenvolvendo dentro do parlamento, e na próxima terça-feira nós teremos aí nosso convidado, nós teremos aí um almoço com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Vamos colocar as nossas angústias, vamos colocar a nossa preocupação em relação aos três poderes. Nós temos que ter muita paz, muita tranquilidade. Nós vamos estar lá falando isso pessoalmente para ele. Então, os nossos associados que querem estar lá junto conosco, a gente tem levado a cada semana uma média de 20 associados, porque nós temos os parlamentares. A nossa mesa cabem praticamente 50 pessoas. Então, é só fazer a inscrição com a Ariana, e para que vocês possam conhecer a nossa série de trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, eu queria passar para a Marli. Eu queria também pedir licença mais tarde, eu vou assistir à apresentação do Jorge, não vou poder ficar para o debate, porque eu tenho um encontro inadiável já marcado há algumas semanas, mas aí a Marli vai tocar, e depois eu vou assistir o debate na nossa gravação, que é feita semanalmente com nossos debatedores. Fala, Marli. Eu só queria registrar aqui que, além do Jorge, nós temos o André também, Gerdau, Flávio Rocha, né, membro do nosso conselho, também está aqui conosco, Marcos Cruz, nosso grande amigo do conselho também, aqui conosco, Antônio Castilho, que tanto tem trabalhado em Brasília, né, Castilho, tentando trazer todos esses nossos convidados aqui. Que mais? O André e o Carlos. Olha, tá a família toda aqui, o Johan Peter, né? André, Carlos e o Jorge. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vladimir também. Então, pessoal, por favor, o Jorge Lima vai começar a sua apresentação e vocês podem nos passar aqui no chat as suas perguntas ou falar, quero fazer uma pergunta, e assim que ele terminar, eu chamo vocês, e a ideia aqui é um bate-papo bastante informal com o Jorge Lima, para que a gente possa entender o que acontece nesse nosso Brasil. Né, Jorge? Vamos lá, com você. Não, boa noite. Obrigado, Marli, Castilho, Nabil, João, lá de Brasília. Primeiro, eu queria um agradecimento muito de coração que o Instituto Brasil tem feito pelo governo, principalmente na ajuda para a minha pessoa, que as batalhas vocês têm sido fundamentais nessas batalhas, não só pela frente do empreendedorismo, da postura sua de levar os empresários numa conversa que a gente acredita que seja a mais próxima possível. Eu sempre falo o seguinte, depois desse 1 ano e meio, minha primeira experiência no governo,
A única dúvida que eu não tenho é que nós somos um triângulo equilátero, ou seja, nós só vamos funcionar, eu digo, setor produtivo, junto ao executivo e junto ao Congresso, trabalhar extremamente juntos. Eu não conheço, da minha experiência em 110 países, já cansei de falar isso, já operei com 110 países numa das empresas que eu fui vice-presidente mundial. Eu nunca vi um país crescer sem um setor produtivo participante, forte, como a economia de Estado. Eu nunca vi. Eu nunca vi, nem nos pequenos, nem nos médios, nem nos grandes. Então, essa convicção ela é forte. Nós precisamos do setor produtivo muito mais atuante do que ele sempre foi. Eu não sei quantos de vocês são, alguns aí eu tenho certeza que são, como Flávio Rocha, como Jorge Gerdau e outros, porém, eu nunca fui. Eu acho muito olhava para o meu umbigo, para o meu negócio, sentava na cadeira, reclamava bastante, e agora eu vejo tão complexo que é e a necessidade de ter o setor produtivo dentro do contexto. E aí eu agradeço muito o convite, me sinto honrado o convite do Paulo Guedes, justamente para que a gente possa trazer o setor produtivo real para dentro do governo e do Congresso numa discussão extremamente positiva, respeitando que não temos que ter opiniões iguais, temos 513 deputados que podem ter opiniões diferentes, mas 81, 82, sei lá, senadores também. Esse faz parte do modelo democrático nosso. Agora, não podemos esquecer, eu sempre falo isso, que nós, infelizmente, nós tivemos um período bastante difícil, porque desde que o ministro assumiu a economia, eu não estava lá com ele, se nós olharmos a linha do tempo, ela é altamente prejudicial, porque nós demoramos 5 meses, 6 meses para estruturar 5 ministérios em um. Vocês não têm ideia como é complicado você mexer em qualquer coisa de governo. Eu fui convidado há 2 semanas atrás, demorei 2 semanas para ser nomeado. É isso que é governo. Durante 2 semanas eu não podia nem pisar em Brasília, porque eu não estava nomeado, entendeu? 2 semanas para nomear uma pessoa que já está lá dentro. Esse é o sistema. Errado ou certo, não é isso. Nós temos uma burocratização sistemática dentro do governo que atrapalha bastante. Então, foram 5 meses para fazer isso. Agosto, a gente entra com a Previdência, vai até novembro, dentro desse esquema que a gente vai, entra no Senado ou entra no Congresso, vai para o Senado para o Congresso, que aí o Jorge colocou até um pouco antes dessa live, muito bem, nós precisamos de velocidade, e aí viemos com a pandemia. Aí tivemos pandemia 1, aquele desespero, pandemia 2, e agora, recentemente, crise hídrica, a pior dos últimos 90 anos, tivemos uma crise institucional, que espero que tenha acalmado, e, além disso, quase que ontem que nós vamos no Beleléu com a crise da construtora chinesa, que ontem deu uma balançada no mercado, ainda bem que a gente teve notícia rápida, porque senão poderia levar ao que foi 2008. Se arrastasse mais um pouco, a gente poderia ter uma crise muito maior. Dentro desse cenário, ou seja, o cenário que a gente não teve ainda um ano todo limpo para a gente poder fazer tudo, nós decidimos atacar o máximo que a gente possa, entendeu? Em termos das reformas estruturantes. Nós estamos seguindo bastante, e estamos bastante tranquilos com o Custo Brasil, né? Que tem até aí o grande mentor dele, do intelectual, que é o Jorge Gerdau, mas teve a participação de associações, da CPE, Carlos da Costa e outros, e que avançou muito. Então, o Custo Brasil, hoje, ele já está andando. Nós já chegamos a um potencial de 400 bi, né? Na linha do tempo, todo mundo tem que entender isso. Quando eu falo na lei de saneamento do gás, a lei de saneamento ela tem o ápice dela até 10 anos, a lei do gás, o ápice até 7 anos, o marco elétrico, a privatização da Eletrobras é até 5 anos, ou seja, também não começar hoje, não começamos nunca. Essa é uma frente que está muito bem, continua sendo tocada aí pela CPEC e que vai caminhando para chegar, nós já mapeamos 900 bi, e que tem a possibilidade de chegar, dependendo da votação, entre dezembro e março, entre 800 e 1 trilhão, né, dentro da linha do potencial. Agora, nós estávamos preocupados, e aí conversando muito com o ministro Paulo Guedes, que a gente distribuiu essa tarefa em 3 grandes momentos que nós estamos. Há 5 itens que são fundamentais serem resolvidos. Né? O precatórios, que hoje já deu um sinal, né? E sobre precatórios eu tenho lido muito, me magoa bastante, que as pessoas falam, nós queremos dar calote. Não, o ministro Paulo Guedes não quer dar calote. Eu não quero dar calote. Temos que entender claramente que esse é um processo que veio desde 2002, sobrevoou vários governos, né? Todo mundo já escutou isso, e, faltando poucos dias, ele foi votado. De direito. É lei. O problema é que eu tenho os 90 bi, e eu tenho 98 de orçamento. Se eu não tiver uma válvula, eu não posso fazer pela responsabilidade fiscal, senão eu estouro a responsabilidade fiscal, porque não é despesa carimbada.
E se eu não fizer pela justiça, eu posso ser preso porque eu não estou cumprindo a justiça. Então, o que nós estamos procurando é uma solução dentro da lei para poder fazer. É isso. Não tem nenhuma mentalidade de dar cano ou não dar cano. É que, às vezes, as pessoas, a mídia, parte da mídia, gosta muito de explorar um lado que não é verdadeiro. Dentro disso, nós decidimos que nós temos que fazer 5 grandes movimentos que são importantíssimos para a gente. Reforma administrativa, eu vou comentar, reforma tributária, o refis, que desceu e está parado na Câmara, né? E o tributário está no Senado, e tem a administrativa, tem a privatização do Correios, que a gente precisa avançar, e tem a questão que está sobrando, que está rondando aí, que a gente precisa resolver a desoneração. Então, esse é um macro programa que nós estamos com uma visão muito vamos dizer, direcionada num trabalho junto do setor produtivo, junto com o Congresso e junto com o Executivo, de colocar uma pressão muito forte. Isso não quer dizer que nós não vamos abrir a segunda frente, que são os 15 projetos que estão dentro do Congresso, né? Alguns deles muito próximos de sair, que é o caso da BR do Marco, mas você tem marco do repreendedorismo, você tem depósito voluntário, você tem terra indígena, você tem outros projetos que compõem esses 500 bi, que eu disse, os 400 bi, que eu disse aos senhores, de possibilidade de atingir o custo do Brasil potencial para frente. Esse é um trabalho também feito por várias secretarias, inclusive a CEPEC, uma delas que lidera, mas tem assessoria parlamentar do ministro também, que nós estamos trabalhando em conjunto com eles, são pessoas fantásticas, que nós também estamos de olho em fazer o movimento. Essas duas conjugações, elas têm 3 estratégias. Uma é velocidade. Nós precisamos imprimir agora até março uma velocidade enorme. Isso nós estamos pedindo a ajuda do setor produtivo, conversando com as frentes parlamentares, pedindo ajuda aos deputados. Nós precisamos aumentar a velocidade de votação das reformas. Algumas delas são convergentes, não deveria demorar tanto. O marco do repreendedorismo é convergente, BR do Mar já teve sua discordância, mas já avançou. O marco elétrico também já está muito adiantado. Então, nós precisamos, juntos, e junto a esse Congresso também reformista, acelerar essas reformas, não só por causa do custo do Brasil, mas também pelo que ela representa para frente. Se nós olharmos hoje os marcos que já foram votados, nos próximos 10 anos, nós temos 500 bi de investimento no país. Essa conta eu posso mostrar para vocês a hora que vocês quiserem. Mando para vocês um book. Nós temos uma linha de investimento já garantida no Brasil com os marcos que estão sendo executados. Então, a primeira estratégia nossa, do momento que nós estamos na reforma estruturante, é trabalhar esses que estão do custo do Brasil lá dentro, e essas 5, ou 5 não é só reforma, tem casos que são precatórios, não é uma reforma, é um caso, que a gente precisa resolver isso. Esse é o foco total nosso até março, de preferência até dezembro. Nós entendemos que é possível ir até março, mas o ministro Paulo Guedes e os secretários especiais em volta dele têm uma convicção, eu também tenho, uma convicção de time, que é possível que se nós agilizarmos bastante, faltando aí 2 meses, 3 meses e meio, é possível chegar nos grandes temas de onde nós estamos. E aí, se precisar ficar alguma coisa fora, nós teríamos ainda janeiro a março, quando a gente acredita que depois de março, por direito, se vá às eleições, então tem realmente uma maior dificuldade de fazer a aprovação do Congresso. Porém, eu tenho conversado muito, hoje nós estamos com uma parceria muito forte com a Casa Civil, e eu tenho conversado muito o seguinte: olha, o meu medo é, quando você tem um processo, aí entra muito o setor produtivo, quando entra num processo eleitoral que é democrático, que é de direito, ok? Mas nós vamos ter um governo de abril a dezembro, muitas vezes, ele tem muitos substitutos, inclusive, da própria máquina. Não é problema que tem muito talento nessa máquina. Não tem só nego aí, não. Tem talentos, né, no setor público. Do meu time, muitos deles seriam diretor ou vice-presidente das empresas que eu fui presidente. Tem muita gente que eu levaria comigo para a diretoria. Então, tem gente boa. O que acontece? Quando você chegar em abril, é óbvio que nós podemos ter muitas pessoas que vão sair para a candidatura do governo, né? Alguns já foram falados, outros estão sendo especulados, então você vai ter uma reorganização dos ministérios natural, seja que vá ser candidato a senador, a deputado, mas não podemos parar a máquina.
Essa era a grande preocupação que eu estava conversando com o ministro Paulo Guedes. Então, nós precisamos, do onde estamos hoje, vamos votar os 15 que estão lá e colocar foco nos outros, que é com 15, dentro desses 15 tem a reforma tributária e administrativa. Vamos resolver o precatório, vamos olhar a questão da desoneração, para onde nós estamos indo, ok? E essas prioridades é. Agora, para onde nós vamos? Para onde nós vamos é o seguinte, nós vamos ter 2 janelas. Se nós não conseguirmos avançar até dezembro, nós temos mais uma janela de 2 meses para, junto da frente dos parlamentares, com apoio do Instituto, do Movimento Brasil Competitivo, de todas as organizações que estão nos apoiando, né? Mesmo os grupos como o Mercado Opinião, o próprio Open Mind, vamos colocar juntos. O Instituto tem a formação já pronta, né? Não é só um grupo, ela é um instituto, e vamos avançando. Essas seriam as 2 janelas. Então, nós temos uma janela até dezembro e uma janela até março. Porém, um outro trabalho que nós vamos construir e que ele pode ser ministerial ou interministérios. E é isso que nós estamos conversando numa conversa agora. Junto com o setor produtivo. Eu preciso de um plano de trabalho entre abril e dezembro, e aí são chamados infralegais. Nós temos muita coisa que, por motivo de estratégia, naquela linha que eu disse aos senhores, de pandemia 1, pandemia 2, socorro no segmento, fecha, abre, crise política, não nos permitiu avançar na linha que eu, pelo menos, gostaria, daquilo que é interno no governo, passa por decreto, passa por portaria, passa por instruções normativas, que nós precisamos e que afeta bastante o custo do Brasil. Tá? Afeta bastante a nossa filosofia de simplificar a economia, mesmo o governo digital interno nosso. Então, nós estamos com uma estratégia muito clara, né? Nós vamos buscar as reformas estruturantes, com linha A e linha B, como contei para vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos preparar um estudo, e o ministro Paulo Guedes me deu, junto com a FIF, junto com a Daniela, nos deu a capacidade dele querer escutar o setor produtivo, né? O ministro precisa agora aproximar mais do setor produtivo. Ele mesmo me pediu isso junto com a Daniela, com o Esteves, que é responsável, que é um brilhante pessoa que está tocando a assessoria parlamentar. Ele pediu que nós buscássemos os grupos empresariais para que a gente possa montar essa agenda, entendeu? Reformista, tanto no aspecto de apoios das existentes, como nessa parte interna, que a gente possa não parar o governo. Isso, inclusive, também é um acordo que nós temos com a Casa Civil, recebido um apoio fantástico deles, para que a gente possa desenhar um programa que vai de abril até dezembro. Senão, nós vamos ficar sentados esperando o quê? A eleição do ano que vem? Ou o término da eleição em outubro, novembro, para começar um novo governo em janeiro? Não dá. Nós precisamos avançar nisso. Por fim, para deixar um debate mais aberto, nós temos que ter na cabeça que nós vamos enfrentar, quanto mais o tempo passa agora, eu acredito que a polarização vai aumentar, as injustiças de notícias que não são verdadeiras ou notícias que nos atacam, ela tem um endereço para que a gente pare as reformas. Aí que vem muito a capacidade do setor produtivo nos ajudar. Nós temos que ficar apartados, entendeu? Desse movimento que já começa, que qualquer movimento que você faz, ele visa destruir e não construir. Não vai ser olhando o copo vazio que nós vamos sair de onde nós estamos. Não vai ser. Esse modelo nós já tentamos pelo menos nos últimos 40 anos. Não vai dar certo. Então, nós temos que ficar um pouco apartados e fazer o trabalho que tem sido feito, entendeu? De o setor produtivo atuar mais. Ontem eu tive uma reunião excepcional com um grupo de empresários aqui em São Paulo, que o que eles colocaram na mesa é altamente factível, é altamente importante para o segmento deles, é altamente... E não tem nada a ver com o Congresso, é infralegal. Isso a gente tem que conversar. Nós tivemos uma conversa sobre desoneração aí com um grupo de empresários, estava aí do Instituto Brasil, o Bilhatan estava, o Castilho, que tem feito um trabalho brilhante lá em Brasília, junto com o João. Tinha mais pessoas, altamente construtivo. A conversa é construtiva. Entendeu? Então, se vocês me perguntarem a minha opinião, por que tem que ser construtivo? Não vou negar isso, já disse ao ministro, já disse a todo mundo que está dentro do governo.
Ninguém é a favor de uma desoneração total da folha do que eu. Porque tem 40 anos que eu brigo por isso. 25 como CEO. 25 anos que eu brigo por uma desoneração. A maior dificuldade que tinha de tocar multinacional é explicar porque eu pagava 1.000 e aparecia na folha 1.700, 1.7, 9, 2.5. Não é por isso, nós nunca vamos ser competitivos sem desonerar a folha. Para isso, temos que discutir também o imposto. Mas, aí o pessoal vai para o CPMF. Não, não é. Agora, isso tem que ter uma força do setor produtivo nos ajudando, porque hoje nós temos uma parte da mídia que tudo que a gente fala, eles falam, você só quer aumentar imposto, você só quer fazer isso. Olha a questão do IOF, gente. A questão do IOF é legal. Nos foi pedido, nos foi solicitado que a pobreza aumentou na porta da saída da pandemia. Basta vocês verem as grandes cidades. Eu estou assustado com a visita que eu fiz a Belo Horizonte agora. Eu vi que a Rosalina aí deve ter reparado. O tanto de gente na rua. Hoje eu saí da Paulista de manhã cedo, tanto de gente estava na rua. Entendeu? Isso está me preocupando. Eu acho que a pobreza veio muito forte também. Então, quando a gente falou, vamos aumentar o Bolsa Família, não é porque o presidente só quer eleição. Não, talvez não seja só isso. Pode ter sido na cabeça de alguém. Mas eu também era defensor de a gente aumentar um pouco agora para respirar. E aí, quando você olha isso, as despesas são carimbadas. Eu não posso, mesmo que eu faça economia, eu não posso tirar uma despesa para cá para outra. É lei de responsabilidade fiscal, não posso. Então, optou-se pelo IOF até dezembro. Aí todo mundo fala, você só está aumentando imposto. Sim, mas para dar para o outro lado. Se eu criar um imposto eletrônico pela desoneração, estou tirando de um lado para outro para a competitividade. Então, eu preciso do setor produtivo. Nós precisamos do setor produtivo. Nós precisamos dessa participação mais próxima. Nós precisamos do Instituto Unidos pelo Brasil, que tem aí essa gama toda de empresários focados justamente em fazer reformas estruturantes. Agora, não vamos sair se nós continuarmos com fragmentados. Às vezes tem reforma. Outro dia estou vendo críticas da reforma administrativa. Ok, não vai passar o que a gente quer. Não vai. Desculpa a expressão. Não vai passar o que nós queremos. Ou pelo menos a que eu queria. Não vai. É democrático. Tem emendas. Mas, achei de jabuti. Ok, mas vamos andar. Pior é não fazer nada. Olha a Previdência. Talvez daqui 5, 10 anos nós vamos ter que voltar, gente. Olha a trabalhista. Nós vamos precisar voltar nela em algum momento. Pior é não fazer nada. E aí você começa a criar uma série de resistências. E vai para a mídia, vai para tudo quanto é lugar. Isso não vai nos ajudar a dar o primeiro passo. A BR do Mar mesmo atrasou mais do que eu gostaria. Muito mais do que eu gostaria. Por embates extremamente filosóficos ou setoriais. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para poder avançar as reformas estruturantes. Ou nós não vamos fazer, e sei lá o que vem aí para frente, e se nós vamos fazer com o que vem pela frente. Tomara a Deus que não, mas pode ser que venha. E aí eu quero perguntar se toda política estruturante combina com o que possa vir. Não. Basta ler a base política de A e B. E eu não gosto de ficar discutindo muito política, eu gosto de discutir economia de Estado. Então, nós temos que avançar nessa agenda. Tem uma agenda paralela correndo por fora, extremamente bem feita pelo Diogo Macó, de privatizações, que é venda de terrenos, que é venda de imóveis, que é privatizar. Foi do tanto que a gente queria? Não, mas não tinha clima também, não. Não vamos esquecer que, além da pandemia, nós tivemos alguns problemas dentro do Congresso ano passado que não andava. O Lira, eu tenho ficado admirado com a velocidade do Lira. Eu estou impressionado com ele, juro para vocês. Reformista, põe velocidade. Então, tem uma série de problemas também. Agora, ficar olhando para o retrovisor também não vai ajudar em nada, gente. Eu brinco muito que minha carreira sempre foi construída em alavancagem ou turnaround. Eu falava o seguinte, a pior coisa que você tem que fazer em turnaround ou alavancagem é olhar para o espelho. Que você vai olhar porque não deu certo. Isso não resolve. Ruptura, você faz a ruptura e vai para frente. Senão você não vai sair. Até porque você vai fazer a mesma ideia que já tinha. Se você fazer o mesmo que já foi feito, você vai chegar no mesmo resultado. Isso todo mundo sabe. Então, o que nós estamos agora bastante imbuídos é, junto com o ministro Paulo Guedes, tá? Ele com uma atuação bem ativa, tá? De falar o seguinte, poxa, então vamos conversar com o setor produtivo, vamos fazer um entendimento, o que é possível, o que não é possível, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Então, ele tem uma agenda agora de reuniões, mas nós não queremos mais fazer, as lives são importantes. Nós queremos agora reuniões muito mais produtivas, o que dá, o que não dá, isso anda, com quem anda, quem faz. São agendas mais produtivas, tá? Ele é uma pessoa extremamente aberta. A última reunião, o pessoal que teve aí do Sul do Brasil viu
a tamanha produtividade que teve essa reunião, entende? Então, o que nós temos que fazer agora é focar nas reformas estruturantes, armar o plano de abril a dezembro, para não deixar o governo parar. Porque os outros anos vão parando, aí você perde um ano. Nós não podemos perder um ano. E tem muita coisa que dá para ser feito no infralegal ou dentro do governo que não envolva o Congresso. Nós precisamos identificar isso junto com o setor empresarial produtivo do Brasil. Essa é a nossa ideia, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar até dezembro do ano que vem. Muito bom, Jorge. Bom, nós temos aqui algumas pessoas que querem comentar, mas eu queria falar com o nosso aqui, Flávio Rocha, nosso membro do conselho, depois o Jorge Gerdau comentando também esses assuntos. Pode ser, Flávio? Perfeito. Obrigado, Marli. Boa noite a todos, boa noite, Jorge. É realmente muito gratificante ver um de nós nessa posição estratégica, uma pessoa realmente com visão do drama de ser empresário aqui nesse terreno pantanoso do ambiente de negócio aqui no Brasil, e você é realmente focado nas coisas fundamentais, né? Nas reformas, o caminho para a prosperidade é realmente tirar o Brasil dessa posição terrível, até humilhante, de um dos piores ambientes de negócios do mundo, e colocar onde nós realmente merecemos, que é estar entre os países receptivos ao investimento, os países onde é fácil empreender. E o caminho é esse que você bem apontou, a reforma trabalhista, diminuir o tamanho dessa pesada carruagem que nós, a parcela produtiva da sociedade, capital e trabalho, puxam, né? E fazer com que a gente possa puxar essa carruagem chamada Estado, de um tamanho que faça sentido para o tamanho da economia brasileira, num terreno não pantanoso e íngreme, mas numa estrada asfaltada para que a gente volte à corrida, volte ao jogo competitivo. Jorge, uma das questões fundamentais sobre as quais eu tenho muitas, diria, décadas aí de reflexão é a questão da reforma tributária, né? Você viu as dificuldades aí de você fazer qualquer mudança, e eu gostaria de colocar um complicador nessa reforma tributária, que é um aspecto que ficou muito evidente nessa acelerada digitalização da economia nesse período aí de pandemia. Realmente houve uma transformação digital em tudo, e isso traz... Congelou. Alô? Congelou, Flávio, né? O desafio... Sou eu ou o Flávio que congelou? Não. Congelou o Flávio. Ok. Alô? Flávio, Voltou, Flávio. Volta só um pouquinho a sua fala, porque congelou, acho que meio minuto. Perfeito. Jorge, é o seguinte, a questão da pandemia trouxe uma acelerada transformação digital e o fenômeno das plataformas, né? O sistema tributário brasileiro e mundial foi desenhado para uma economia linear, aquela cadeia de suprimento convencional. Parar com caminhão na Avenida Dutra, pedindo nota fiscal, né? Essa economia está cada vez menor, enquanto está cada vez maior a economia de plataformas, a economia atomizada, estratificada, né? O cross-border, né, cresce 70% ao ano, ano após ano. Então, os mecanismos tributários tradicionais sabem muito bem parar um container de uma grande rede de varejo na alfândega, mas ficam atônitos quando esse container é desmembrado, é atomizado em 70, 80 mil malotes do Alibaba, abaixo do nível de isenção do imposto sobre tributação. Isso é comprado pela profissão que mais cresce no Brasil, que é a sacoleira digital, que compra todo que é tipo de muamba, bolsa falsificada, camisa pirateada, abaixo do nível de isenção, ou não, porque
as plataformas lá de fora, as Alibabas da vida, já sabem que é $50 o limite de isenção, e mesmo que você compre algo de 3, 4 mil reais, ele vem aí com um valor nominalmente abaixo do limite de isenção. Isso vai parar num camelódromo digital, a empresa mais valorizada da América Latina até bem pouco tempo atrás, é um gigante do varejo, totalmente imune a qualquer forma de nota fiscal ou tributação ou ICMS. Então, isso é a plataforma, a economia de plataforma, peer-to-peer, que simplesmente o Estado não sabe tributar. Então, só agrava o fosso, a iniquidade tributária, e faz com que a economia informal volte a crescer, agora com o amparo da tecnologia, da inteligência artificial, né? Isso acontece em todos os setores. Aqui tem algumas pessoas aqui no setor de alimentos, né? A informalidade no setor de alimentos era o churrasco de gato na porta do restaurante. Agora não. Agora são 10 mil dark kitchens aqui em São Paulo, com talvez número equivalente de motoqueiros através de plataformas, levando os marmitex de R$ 9,90, R$ 19,90, sem nenhuma sombra de tributação, porque é essa economia realmente atomizada e de plataforma. O governo sabe tributar uma rede de hotéis, mas não sabe tributar o Airbnb, justamente por essa característica da nova economia, a economia uberizada, né, que não deixa vestígios, não tem nem inscrição estadual, não emite nota fiscal. Então, isso está levando realmente a um crescimento desmesurado dessa nova forma de informalidade e aumentando o desequilíbrio entre aquela parcela da economia que vende com nota e registra funcionário e essa crescente economia informal. Então, eu sei que talvez não tenha uma resposta de pronto, mas esse que tem que estar... Não, desculpa. Vou terminar, desculpa. Eu estou até emocionado aqui, depois te conto por quê. Congelou, Flávio. Vai falando aí. Equidade, né, a essa nova forma de economia que, por enquanto, está totalmente fora do alcance dos jurássicos métodos tributários tradicionais. Flávio, eu estou brincando que eu estou emocionado, porque eu tenho uma filosofia na minha vida que eu falo o seguinte: quando você está focado numa coisa para o bem, as cargas positivas se atraem, né? A reunião que eu comentei de ontem, você acredita que foi sobre esse assunto que eu não conhecia? Um grupo de empresários me falou, me mostrou, inclusive, no site, o Lego por Vino. Lego, Vino por meio legal, ele custa $3.400, Vino por outro meio, que é esse meio dos aviões, da carga de $60 abaixo, ele sai a R$280. Ontem eu conheci esse problema, te convido, porque nós criamos um grupo, segunda-feira, 15 horas, nós temos uma reunião com a Receita, especificamente sobre esse tema, para que a gente... Porque eu acho que ele também não conhece o que eu vi. Juro para você. Eu tomei uma aula disso ontem, de Alibaba, dos aviões, abaixo de $60, dentro do contêiner com tanto malote, você não consegue ver. Você não consegue abrir todos os malotes para saber se tem valor acima de 60 ou menos de 60. Isso não está tributado. Essa informação que você me deu agora, eu fiquei até emocionado, porque ontem eu estava na reunião discutindo. Eu depois vou te mandar o link, se você quiser participar, 15 horas, nós temos um grupo de empresários que reclamaram disso, Via Varejo, Multilaser, a própria outras aí que reclamaram. Nós vamos estar fazendo uma reunião, eu passo o link, vai para também o Unis Brasil, quem quiser participar, 15 horas com a Receita, para a gente entender, tratar isso agora. Qual é o entendimento? Se ele é tributário, se ele é fazendário que eu brinco é fiscalização. Eles me matam quando eu falo essa palavra lá, mas é fiscalização, é tributário, é IO, e temos já uma reunião marcada às 15 horas, segunda-feira, eu te mando o link. Obrigado, adoraria participar. Inclusive, só complementando aqui a informação, lá você conhece o IDV, né? Já está fazendo 20 Sim. anos, e está concluindo um detalhado estudo, para isso foi contratada a McKinsey, justamente para mensurar e investigar essas novas formas de informalidade. Eu fiquei sabendo disso, Flávio, mas meu senso de ansiedade não deu nem para esperar. Eu marquei segunda-feira, já a primeira conversa com a Receita, para a gente já começar a entender esse mundo que eu acho que não estava no nosso raio, entendeu? Pelo menos meu não estava. Jorge, eu participo também.
Ô, Flávio, Jorge, Flávio, Jorge, só para aqui não interrompendo, mas é importante, no dia 5 de outubro, nós vamos ter como convidado no Instituto o secretário da Receita, José Tostes. Então, qualquer coisa que a gente debata agora, nós vamos poder, no dia 5 de outubro, estar lá em Brasília, Excelente. porque ele é uma figura fundamental hoje, seria importante a participação de quem estiver interessado. Excelente, Castilho. E é bom conhecer, porque vocês vão conhecer uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que é interessante para o diálogo. Ele está aberto ao diálogo. O Tostes tem diálogo. Diz que não tem, não. Tem as limitações que são legais e outras que são de opinião, mas é um cara que vocês vão ter o prazer, vai ser muito bom. Parabéns pelo convite até. Jorge, Flávio, só uma coisa que eu queria saber, se quando vai estar pronto esse estudo da McKinsey, do IDV? Você está no mudo. Me falar que final do mês. Marli, acho que exatamente, até o final do mês vamos estar com ele já pronto. Pessoal, só para todos saberem, o IDV é o Instituto do Varejo, né? Exato. É isso, né, Flávio? Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Tá, então, desenvolvimento do varejo. Então, no final do mês, a gente tem esse estudo, isso é importante. Agora, Jorge Lima, por que demorou tanto para cair a ficha do governo? Eu não posso dizer que alguém... Pode ser até que alguém saiba e eu não sabia. O que eu descobri no governo, gente, ele é muito grande, sabe? Você mexe o rabinho do elefante até chegar na trompa, parece que demora um ano, sabe? Assim, o que eu tenho defendido muito é isso, é trazer o setor produtivo para perto. Tem muita informação. Eu participei de outra reunião ontem, a pedido lá do ministro, e é um outro assunto que eu olho assim, eu falo, gente, eu nunca vi. Nós temos que imaginar que nós temos um setor público condensado em Brasília, ok? Com pessoas muito boas, mas que vivem em Brasília. Eles têm... dificilmente você vê um funcionário público, ou só se foi no passado, desde que eu estou lá, vi muito pouco, que participa de eventos. Criou-se esse medo do setor produtivo conversar com o funcionário público. Parece que sempre tem uma negociata. É uma série de entraves que foram acontecendo nesse relacionamento. Por isso que eu sou a favor de legalizar o PL do lobby. O lobby é de direito. O lobby não é fácil, ninguém quer. Mas o lobby é de direito. Então, a minha visão hoje completa é que nós afastamos o setor produtivo do governo ao longo dos anos, seja pela Lava Jato, depois dos compliance muito mais duros que vieram, e a Lava Jato tem total sucesso no que ela fez, mas teve alguns compliances que começaram também a te limitar muito. Então, muita coisa, quem está lá dentro, eu vejo a qualidade do meu time, tem muito assunto que eu olho assim, eu falo assim, Maria olha e fala assim, eu não acredito que é isso. Seja porque quem está fazendo a norma não tem a menor noção, ou ele tem uma noção limitada. Eu vou dizer para você, aqui está o Marcos Sintra, que eu encontrei com ele outro dia, admiro pra caramba o Marcos Sintra, admiro muito. Você tem um discípulo aqui do seu lado, é o cara que também pensa comigo na desoneração, adoro o Marcos Sintra, conversamos só uma vez, mas que fã dele. Aí eu falo com você uma coisa, eu estou numa briga que é o seguinte, como que eu vou fazer menor aprendiz para auxiliar de serviço? Eu não gosto de falar faxineiro, porque ficou pejorativo. Então, a gente fala auxiliar de serviço. Eu fui presidente da maior empresa do mundo, que é a ISS. Eu já cheguei a ter no Brasil 32 mil, sendo 18 mil só isso. Que mãe, que pai quer que o filho seja um auxiliar de serviço? Você multa o cara, entendeu? Porque aí você fala assim, é lógico, mas quando você entra dentro da máquina e pergunta para o cara, você sabia disso? Não. Ele não sabe, porque muitas vezes não é por maldade. O Brasil é muito grande, são vários setores. Falta um intercâmbio maior entre o setor produtivo e aqueles que fazem portaria, aqueles que fazem regulatório. Eles precisam conhecer mais. E ele não conhece. Então, quando eu abri essa discussão agora, que nós estamos evoluindo, até com a ajuda do Bruno Dalcomo lá, e aí a gente fala o seguinte, isso não pode, cara, não dá na mesma coisa. Mas o desconhecimento, Marli, das atividades na sua intricidade, dentro dos diversos segmentos, ele não é captado pelo setor público. Não é. Por isso que nós precisamos fazer uma revolução digital, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado,
temos que fazer uma qualificação diferente do servidor público. Não é só cortar, nós temos que aumentar o nível de performance dele também. Mas é muito difícil. Outro dia eu estava na reunião, só para falar com vocês, e eu estava com a ideia, que eu tenho uma ideia de política pública para Acre, para Roraima, eu estava discutindo, tinham mais ou menos 15 pessoas de alto nível discutindo, e eu fiz uma pergunta, a gente estava discutindo a Amazônia Legal. Eu falei, espera aí, só fazer uma pergunta aqui. Dos 15 que estão aqui, quem conhece Acre, Roraima, Amapá, Rondônia? Porque eu conheço. Eu e mais um. Você imagina que 13 pessoas estão desenhando política pública para a Amazônia Legal e nunca foram lá. Não sabem nem que a diferença, que a floresta amazônica são várias. A floresta do Acre é baixa diversidade, não tem água. A de Roraima é de um jeito. Então, assim, nós precisamos voltar ao setor público, daí a importância de frente parlamentar, daí a importância do Instituto Brasil. Nós temos que jogar o setor produtivo para dentro do governo de novo. É de direito. Nós temos que fazer a inversão. Não é o setor produtivo que trabalha para o Estado, é o Estado que trabalha para o setor produtivo. E é em qualquer lugar do mundo desenvolvido, gente. Você está aí, olha para você ver. Entendeu? Não tem como. Então, esses conhecimentos, esses absurdos, passam desapercebidos, porque vai lá, quem conhecia Alibaba? Eu vou falar rapidamente, rápido, só para vocês caírem para trás. O outro segmento que eu estou mexendo. O Brasil, o financiamento de carro é caro. Por quê? Porque você demora 14 a 18 meses para recuperar um carro na justiça. Tá? Pode perguntar a Febraban aí, se eu estou mentindo, se tiver alguém da Febraban aí. É de 14 a 18 meses. Nos Estados Unidos, você compra um carro, você sai com uma chave, ele fica com um e você é obrigado a ficar com o GPS. Se você não pagar, qualquer hora, em qualquer lugar da rua, ele pode pegar seu carro e levar embora. Se você não pagou, tomou. Brasil não. Tem sites no Brasil, foi isso que me mostraram, sites legalizados, que diz o seguinte, olha, você está com o seu carro, você vai perder. Você não quer que eu venda para outro por um ano, uma BMW, com um preço baixinho, e ele vai ficar escondido com o seu carro, os caras vão estar te procurando, e ele vai estar com outro carro. Tem site para isso no Brasil. Eu vi, a Febraban me mostrou. Então, nós estamos com um projeto agora atacando fortemente de mudar essa questão de crédito, porque você não pode ter um bem para ser retomado em 14 meses, 18 meses. Entende? Isso aí você sobe o valor do câmbio, inclusive você sobe os juros por causa disso. Então, assim, tem cada absurdo que você vai vendo portarias dentro do governo, que você fala assim, mas é verdade que é isso? Cada dia eu estou tomando uma agora. Juro para vocês, eu penso, não, eu não acredito. E é verdade. Então, resumindo, o setor produtivo, essas conversas, igual nós estamos tendo aqui, igual eu tive ontem, do setor produtivo, dizer para a gente claramente aonde estão os gargalos e aí endereçar se é meio ambiente, se não é. A gente tem que respeitar a casinha de cada um, mas pelo menos você endereça, entendeu? E agora, o absurdo é esse. E até trabalhar em conjunto também, né, Jorge? Porque também. Muitas empresas têm uma estrutura enorme e podem fazer estudos juntos com o governo, né? Então, eu queria ouvir o Jorge Gerdau agora. Está no mudo, Jorge. Alô, está ouvindo? Agora sim. Bom, em primeiro lugar, meu caro amigo Jorge, meus parabéns pela sua colaboração esse tempo todo. Nós temos trabalhado juntos nessa evolução do Custo Brasil e hoje você está aqui numa função ainda, vamos dizer, muito, muito maior em relação ao todo esse processo de invenção de reformas e estruturas que precisam ser corrigidas. Eu perguntaria, Jorge, da sua experiência, você tem uma experiência do setor privado enorme na sua carreira profissional e hoje você tem uma visão, vamos dizer, bastante ampla, grande do setor público. Você tem alguma sugestão, vamos dizer, de como nós, do setor privado, poderíamos nos estruturar melhor para que essa equação dos problemas, como você colocou dessa rápida apresentação, nós tenhamos uma maior capacidade de representatividade do nosso trabalho, porque a complexidade do governo é enorme, o empresariado bastante disperso. Você tem alguma opinião de como nós, do setor empresarial, poderíamos nos estruturar melhor para podermos trabalhar melhor de mãos juntas com o governo para a solução dessa problemática toda por você colocada? Olha, o Jorge, você sabe tanto que você me ajudou, então também é outro que eu agradeço em público, eu só consegui colocar
o Custo do Brasil de Pé, junto com a CEPEC, obviamente, mas com a ajuda formal das associações, mas a mentoria toda sua, que ajudou a estruturar. Eu hoje estou muito tranquilo com isso, sabe, para te responder, porque eu não tenho mais dúvida disso. Há 3 grandes pilares que eu nunca fiz, que hoje, quando eu voltar, quando eu exercer, acabar a minha missão, e eu voltar ao setor produtivo, eu não vou deixar de fazer. Primeiro é realmente ter, como tem aí o Instituto do Brasil, são institutos que os empresários se unem em torno de uma causa. E, através dele, cria-se as frentes parlamentares, tá? Ou a frente parlamentar. Quem sabe, no futuro, a gente não tem uma frente só, como foi o agronegócio. O agronegócio sabe de uma junção. O programa do agronegócio não vem dos últimos 2, 3 anos. Eu fui da BRF, foi muito antes. Ele veio se organizando lá de trás, o setor produtivo participando, uma grande frente parlamentar. Esse é um caminho. O outro caminho é que nós, alguns de nós, né, talvez por todo esse processo de corrupção que existia antes no país, né, que diminuiu drasticamente graças à Lava Jato, que era a campanha de doação para campanha também, eu acho que nós nos envolvemos muito pouco quando a gente vai escolher os nossos representantes, até mesmo usar a nossa capacidade de influência, né? Eu lembro que muitas vezes eu falava, não vou fazer, não vou falar. Eu tinha lá 22 mil empregados, não vou me manifestar. Não, nós temos que manifestar. Hoje eu estou com convicção disso, é de direito. Eu, outro dia, estava comentando uma coisa, para você ter noção, eu votei numa senadora em São Paulo, muito mais, porque tinha lá uma característica lá, tal, eu votei nela. Aí eu estou vendo as votações das minhas reformas estruturantes, das nossas. Todas ela votou contra. Todas. Tudo que ela acredita, não acredita. Eu me pergunto hoje por que eu votei nela. Se eu tivesse entrado para olhar o programa dela, talvez eu já saberia para que eu apoiei. Então, tem um outro lado nosso que, em algum momento, nós vamos ter que ser evolutivo, que nós vamos ter que ser participativo na eleição de Congresso, que é onde o jogo vai criar, é onde vai estar a maior parte da modificação do Brasil. E aí, muitas vezes, a gente fica lá, não vou fazer, puxa, eu não quero tomar partido, não quero ficar meio com A ou mal com B. Nós não temos esse papel porque nós somos influenciadores, seja empresarialmente falando, seja executivamente falando, ou seja como pessoa. Nós não podemos mais ficar inertes às eleições, não sei os senhores, pode ser que muitos de vocês não o sejam, mas eu era inerte. Entendeu? Hoje eu não vou ser mais. Essa é outra colaboração imensa que a gente pode dar no Brasil. Até para que na frente a gente consiga congregar a frentes que a gente queira. Vai ser com pessoas que têm pensamento aliado a um Brasil diferente do que é hoje. Então, eu acho que tem 3 pontos, finalizando. Um é se organizar mesmo, por isso que vocês estão fazendo, tem aí o Movimento Brasil Competitivo, tem Unidos pelo Brasil, estou falando como instituto. Tem diversos grupos também que estão se movimentando, muito importantes, tem uma participação ativa. Eu tenho participado de outros grupos de WhatsApp, porque eu fico impressionado do grau de participação. Isso é importante, tem que levar isso para dentro do governo, não com a capacidade de olhar aquele ciúme que tem, não, eu sou dono da minha secretaria, eu só olho minha secretaria, eu sou dono do ministério, eu só olho o ministério. Nós temos que ser acima disso. Um canal de comunicação de um governo tem que ser vários lugares, não é A, B, C. Nós temos que fazer essa conjunção junto com eles. Esse é outro ponto. E o terceiro é a nossa participação ativa na política. Não podemos mais ser inertes. Não podemos. A minha opinião, eu nunca mais vou ser, porque eu estou falando com os senhores, quando eu faço a base da minha votação, ninguém vota o que eu voto. Mas é o que eu acredito. Eles não acreditam, então por que eu vou votar nele? E nunca quis influenciar. Eu acho que agora eu vou influenciar. O direito de doar a campanha pessoa física é o direito de cada um. Isso aí a gente não discute. Mas, pelo menos, o de influenciar, o de participar, o de expor aqueles que estão dentro da visão nossa correta de mudar o Brasil, eu acho, Jorge, hoje eu não tenho a menor dúvida que é um papel nosso. Ô, Jorge, eu posso aos 2 Jorges, primeiro, boa noite, mas eu queria só completar uma coisa importante. Há cerca de 15 anos atrás, quando a Frente Parlamentar do Agronegócio começou, 80% das pautas eram pautas que já estavam em curso no governo. Eles apoiavam ou não as pautas que já estavam em curso. Hoje, 80% são pautas criadas pelo próprio Instituto. Ou seja, para vocês terem uma ideia, a partir de novembro, nós estamos estruturando um plano onde nós vamos definir algumas pautas que são pautas do Instituto com a visão do nosso grupo, coisas que nós queremos mudar. O que significa isso? Nós estruturamos as pautas,
estruturamos a projeto-lei, chamamos a nossa frente parlamentar, identificamos aquele parlamentar que tem a maior aderência para aquela pauta e colocamos aquela pauta na mão do parlamentar. Ele assina o projeto-lei e a frente defende. Este é o caminho. Um dos. Reforçando que a gente nunca teve um presidente e um ministro com tanta abertura de querer que as coisas aconteçam em termos de economia, como os dois tiveram. Nós talvez tenhamos que estar muito mais bem preparados, pode ser que a gente não tenha uma nova chance que a gente teve dessa. Se vocês compararem, eu não conheço um ministro da economia tão acessível, igual o Paulo Guedes, comparado com os últimos 10 que eu conheci na minha vida. Exatamente. Sabe? Ô, Jorge, deixa eu só... Ô, Jorge, você está falando de ausência. O Zema hoje falou exatamente, todos nós éramos ausentes. Hoje eu estou muito mais ativa. Ele falou, eu fui ausente a vida inteira. Agora eu estou pagando minha dívida. 24 horas. Falou isso hoje para nós. Ô, Daniel, eu conheço o Zema muito bem. Vê que brilhante governo que ele está fazendo. Fantástico, fantástico. E veja a participação hoje do empresariado mineiro no governo dele. Isso. É isso que nós temos que fazer no federal. É aí que nós vamos mudar o jogo. Entendeu? O Zema fez uma das coisas que eu mais acredito, que aqui tem umas coisas no governo que é engraçado. Você não pode elogiar ninguém porque você parecer que ele é de outro partido. As coisas mais loucas do mundo, né? A gente tem que pegar bons exemplos e transformar aquilo nos exemplos que tem que ser feito. Uma das coisas que eu aprendi muito lá em Minas, porque eu tinha amigos, um que morreu, que era o secretário dele, amigo meu de infância, que é o Cassinho, que era dono da Terceira, amigo meu de infância, cara, a minha vida inteira. E o Cassinho era um cara que largou tudo igual eu para ir lá fazer e tal. E uma das coisas que o Cássio mais falava é essa: nós vamos ter que trazer ele falava assim, a minerada para a mesa. Tanto que eu acabei me envolvendo muito, dando palpite. Eu estava em São Paulo, mas eu trocava muita ideia com ele toda terça-feira à noite. É isso. Nós temos que nos organizar. Nós temos que fazer o nosso papel de agora para frente. Porque esse governo nos ensinou que é de direito. Nós não podemos retroceder com qualquer outro que venha. Que aí nós vamos perder uma década ou mais, 2, 3, nós vamos continuar como nós sempre continuamos. Não tem tempo. Jorge Lima, eu vou chamar agora o Marcos Cruz, que quer fazer uma pergunta também, mas o papel maior do Instituto, junto com a Frente Parlamentar, é cobrar enquanto está. Não é assim, eu votei nela e ela está fazendo, ela não está aprovando as reformas que eu acredito. É cobrar, né? Castilho, você sabe muito bem qual é o nosso papel mais importante em relação à Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Nós precisamos, como é que a gente traz esses deputados e senadores para as nossas causas? Dando visibilidade para eles. Então, nós temos que cobrar, cobrar, cobrar. Então, não só, votei, putz, e não aconteceu, não. Cobrar, 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 cobrar. Todos nós. Nós do Instituto, vocês associados, cobrar todas as pessoas, todos os deputados. E é fácil, né, Jorge? Você sabe como é que faz, né? Não só via Instituto e via Frente Parlamentar. Marli, só aqui dando mais um pitaco aqui, uma coisa importante que é o nosso aprendizado em Brasília é que, além de cobrar e definir algumas metas ou trabalhos, é muito importante levar conhecimento, né? O que o Jorge Lima acabou de dizer não é só o desconhecimento do Executivo. O desconhecimento do Legislativo é bem grande sobre os temas. E hoje começa a acontecer coisas que são incríveis. Nosso Instituto tem aí 1 ano desde o dia que nós começamos e, efetivamente, 4 meses desde o dia que entramos em operação. E hoje, gabinetes dos deputados ligam ou mandam mensagem para o Instituto sobre um determinado tema, pedindo qual que deve ser o posicionamento. Já está acontecendo. Qual é o posicionamento do Instituto com relação a determinado tema? Nós fazemos isso todo dia. Hoje nós fizemos 2 vezes. Maravilha. Muito bom. Era isso, né? Então, é importante todo mundo cobrar, né? Marcos Cruz, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Depois o Nicolas também quer fazer uma pergunta. Tá, primeiro eu quero parabenizar o Jorge, e o Jorge foi meu vizinho,
né, aqui em São Paulo. O Mauri Pelóia, que está assistindo aqui também, nosso vizinho. Eu quero, Jorge, parabenizar você e realmente não imaginava você fazendo isso, ou melhor, tudo isso. Parabéns. Eu mandei um convite hoje, mas o pessoal está de prova que estão assistindo. Eu devo ter mais de 20 pessoas hoje, foi convidado meu que estão assistindo, e eu coloquei, pelo amor de Deus, assistam o Jorge. Vocês vão conhecer uma pessoa que está na ponta, que sabe o que está falando, que está com a mão na massa e que não está falando porque está entre quatro paredes, porque pegou um relatório e estudou. Então, parabéns, Jorge. Queríamos ter muitos Jorges, né? Temos Jorge Gerdau, temos outro aqui, mas muito Jorge, né, fazendo o que você está fazendo. Parabéns, meu. Eu fico até emocionado de falar isso aqui. Eu queria mandar um recado, Marli, para os empresários. Eu tenho 3 temas aqui que eu vou falar, vou tentar ser bem breve. Empresário profissional liberal, enfim, quem quiser ajudar. O Jorge acabou de falar. Não adianta o empresário ficar escondido, né? Eu vou usar um termo lá de Mato Grosso, ficar atrás da moita. Não vai resolver. Ou você coloca a sua cara para bater, ou você coloca a sua ideia, ou você coloca a sua sugestão, ou você vai ficar atrás da moita reclamando. Para de reclamar. Vamos sair. Nós temos muita maneira de falar, de ajudar. Você não precisa ir lá falar para um deputado, para um senador, para um juiz, para ninguém. Fala para o instituto, fala para a sua associação leva. Né? Vamos fazer isso. Nós temos um Instituto Unidos pelo Brasil, que é esse que nós estamos aqui, que podemos fazer muito pelo Brasil. Já está fazendo, o Castilho acabou de comentar aí agora. Agora, a hora que você fala para o empresário, você tem que parar 1 hora por semana e assistir uma palestra, um bate-papo, discutir um assunto. Eu não tenho tempo. Caramba, então não vai resolver. Não vai resolver. Outra coisa, a hora que você fala para o camarada, nós precisamos de dinheiro financeiramente, porque nós estamos gastando lá em Brasília, o Castilho sabe bem disso, é aluguel de pessoal, é funcionário, gente capacitada. Quero até transmitir aqui meus parabéns para o João Henrique aí, né, que é o nosso amigo aí, está junto com o Castilho, fazendo esse trabalho maravilhoso que veio da Frente Parlamentar do Agronegócio também. Né? Eu vou deixar meu telefone aqui, mas quem quiser pega com a Marli, pega com quem quiser aí, todo mundo tem, é o 011-975326959. Eu estou autorizado pelo meu chefe, Nabil, né, a falar com empresários para fazer doações. Nós precisamos, o Instituto precisa de dinheiro. O Instituto, para viver, precisa de dinheiro, não tem jeito. E a hora que você vai falar, eu não posso ajudar, que eu já ajudo a casa, não sei do que lá. Bom, gente, se não tiver dinheiro, não tiver tempo, não tiver não sei o quê, vamos ficar só reclamando. Então, já convido vocês, deixem esse recado, né? E eu não tenho vergonha, o Nabil tem vergonha de pedir, eu não tenho. Então, o Instituto precisa de dinheiro e vocês são responsáveis. A outra coisa, Jorge, que eu vou falar, não adianta, os brasileiros são criativos, são empreendedores, fazem as coisas acontecerem. E o governo não é empreendedor, né? O governo assume tudo para ele. Eu estou falando desde 1500 até hoje, né? Não é? O governo tem fábrica até de lingerie, tem prédios que não pode nem entrar lá dentro, etc. E tal. Vamos vender isso tudo, vamos dar oportunidade para as pessoas comprarem empresa do governo. Eu fiquei no hotel em Poços de Caldas essa semana, que o hotel é do governo. Eu não sei por que o governo quer hotel, eu não sei por que o governo quer lugar de cassino, em Minas, no seu estado, né? Então, eu acredito que o país vai ser empreendedor, esse é meu sonho, daqui 100 anos eu quero ver isso, né? É uma terceirização de tudo. Eu quero que professor seja dono de escola. Não quero mais professor, funcionário público. Terceirizar, o governo tem que terceirizar tudo. Escola, hospital, deixa todo mundo fazer as coisas acontecerem. O empresário vai fazer a coisa acontecer, né? E o governo, eu acredito que o governo daqui a 100 anos vai ter 3 funcionários. Um para ver o que precisa fazer, outro para contratar a empresa para fazer e outro para contratar uma empresa para fiscalizar. E acabou, o governo não tem que ter mais nada. O governo tem que só cuidar de deixar as coisas andar. Quanto menos ele tiver... Se eu morrer amanhã é porque um funcionário público me matou aí na rua. Fica tranquilo, tá? Não tem problema não. Outra coisa, você falou em veículo, você sabe que estão abrindo pátio de veículo toda hora. Me desculpe se alguém aqui é dono de pátio de veículo, mas é uma brincadeira.
O que vale um veículo depois de 10 anos num pátio de veículos, gente? Vende aqui nos Estados Unidos, vende na hora, 3 meses, tem uma briga, bota o dinheiro no banco, rende, daí a pouco o dinheiro cresceu, o carro desvaloriza a cada ano, depois de 10 anos não vale nada. Para que guardar um carro 10 anos? Está cheio de pátio de veículo guardando o carro 10 anos, né? E usar a associação comercial, associação de tudo que nós temos. Aí nós temos a Abraditz aí da Toyota, a associação, a Fenabrave do não sei o quê, temos a Anfávia, temos tanta associação que podemos levar nossos anseios, nossos desejos, né? O Instituto Unidos Brasil está aí para isso, para levar o anseio, o desejo do comerciante, do industrial, do empreendedor, enfim, para Brasília, para resolver. O Castilho está lá fazendo esse papel, o João Pedro está lá, temos um pessoal eficiente lá em Brasília, na frente parlamentar. Parabéns ao Nabil, parabéns ao Castilho, parabéns a Marli, que começou isso. E eu vou parar aqui, muito obrigado, senão o tempo estoura. Deu certinho. Obrigado, gente. Você é candidato? Você já é candidato, né, Marcos? Não, eu fico bravo. O Marco foi abrindo, foi ficando com mais lojas da Toyota, e me abandonou aqui no condomínio, foi para Cidade Jardim. Manda um beijo para a família, Marco. Verdade. Eu só queria fazer um comentário que é importante. Eu não abordei um assunto que eu achei que talvez não tivesse na hora, mas é uma coisa que eu estou desenvolvendo muito, gente. E eu ia fazer isso num segundo momento, mas vendo o Marco falar aí pela amizade, hoje eu tenho uma outra convicção, principalmente ao Jorge Gerdau, aí, que me fez uma pergunta, é que nós não temos 27 estados, nós temos 27 países. E eu acho que, em algum momento, depois de estruturado, qualquer instituto que for, é necessário nós abrirmos subgrupos, porque nós temos que olhar as políticas públicas regionais. Sabe? Eu que não queria levantar agora, porque eu estou num foco muito grande das reformas estruturantes. Mas eu digo a vocês que a gente precisa abrir esse olhar para o Brasil de desenvolvimento como se fosse um país. Se você olhar o Acre, a única solução que o Acre tem hoje, tá, com 86% da floresta conservada, uma floresta de baixa diversidade, pouca água, tá, uma agricultura não forte, mais pecuária. O que nós podemos fazer para o Acre é uma ZPE ligando para o Pacífico e explorar o Pacífico. Se nós olharmos Roraima, a solução de Roraima é a mesma coisa. Com tanta terra indígena, nós precisamos aprovar o projeto de terra indígena para poder ter capacidade de desenvolvimento através de tanta terra indígena que tem, mas também tem outra solução, é a mesma coisa, é uma ZPE ligando Boa Vista a Georgetown, explorando todo o Caribe, que hoje é cozinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm o menor interesse em operar no Caribe. Ele vende aquilo lá, principalmente alimentos, ele vende aquilo lá como se fosse má vontade. Eu sei porque eu disputei com eles lá pela BRF. Então, cada estado ele precisa ter uma característica e nós precisamos também, depois de fazer essa parte grande das reformas estruturantes, começar a ver os estados com reformas individuais. Eu tive, por exemplo, agora na terra do meu ídolo aí, Natal, entendeu? E aí você chega em Natal, é um dos maiores exportadores, se não me engano, tem mamão, frutas, e ele não tem um porto. É uma coisa que tem que ser pensada para Natal, para o Rio Grande do Norte. Nós temos que olhar o estado do Ceará, onde é um dos maiores exportadores de lagoas. Você não tem um financiamento para a parte pesqueiro para incentivar ainda mais isso. Ou seja, cada estado ele tem uma característica, à medida que eu vou andando. Rondônia, a solução de Rondônia é 319 ligando Manaus a Porto Velho. Sem isso, você não vai desenvolver o estado. Cada estado eu consigo enxergar uma malha de política pública, seja industrial, seja agrícola, seja de comércio e serviço, que nós precisamos fazer isso. Eu vou estar organizando isso agora, já estava, a pedido do Paulo Guedes, agora eu vou aumentar meu trabalho nisso, mas, fundamentalmente, em algum momento, nós temos que olhar o Brasil, o grande, mas não perder o olhar de vista desses 27 países com as suas características. Como é que nós vamos resolver o estado de Tocantins, um estado que tem 80% é funcionário público, 70%, 80%, porque foi um estado criado dessa forma, entendeu? E agrícola, tem solução. Precisamos fazer os modais de políticas públicas estaduais, não mais políticas públicas só nacionais. Eu acho que resolve-se o grande, mas não podemos perder de vista essas pontas individuais, ou nós não vamos crescer. Porque nós vamos sempre carregar o sul e o sudeste de solução.
Jorge, obrigado por você falar isso aí, mas eu queria que o Nabil estivesse ouvindo aqui, que é onde eu estou batendo nessa tecla todo dia com ele. Nós precisamos estar em Mato Grosso, Rondônia, Amazônia, todos os lugares. E agora você veio me ajudar bastante. Mas então, Marcos, o nosso trabalho aqui no Instituto é cada vez mais trazer associados de todos os estados. Esse é o nosso sonho, termos representatividade de todos os estados. E tentamos, né? Estamos aí e dependemos também das indicações de vocês. Nós já estamos 5 minutos acima da nossa horário. Ali, deixa eu atrapalhar você um pouquinho. O papo está tão bom com o Jorge aqui que eu ia pedir para você, se não pudesse, quem quiser continuar, continue. Quem não quiser, pode ir desligando. Podemos combinar isso? O Jorge pode ficar, Jorge? Posso, estou à disposição de você. Tá bom. Então, agora vamos para o Nicolas. Tem uma pergunta aí do Nicolas já. Bom, boa noite, Marli, Jorge, enfim, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Jorge, realmente eu fico impressionado, né? A gente tem muita gente boa e você, enfim, se voluntariou para um trabalho que eu acho que é extremamente importante, né? Que é essa junção que a gente conversou aí 1 hora sobre o privado e o público. A questão aqui, no meu entender, a minha pergunta é mais voltada para uma questão estratégica. Você mencionou muito a questão das reformas estruturantes. O ponto é o seguinte, se a gente olhar na história, é extremamente difícil, já foi extremamente difícil para qualquer governo aprovar reformas já no final do governo. Infelizmente, a gente tem uma situação onde o governo está bastante acuado, quer dizer, existem problemas no Senado, existem problemas com, enfim, toda a parte do STF, tantas outras forças aí, a mídia em peso. Quer dizer, a pergunta que eu faço é a seguinte, você mesmo mencionou que tem muita coisa que é possível fazer sem necessariamente aprovar uma reforma, né? Que você pode fazer com o próprio setor privado, dentro da lei, com todas as possibilidades que existem. Será que não é melhor, em termos estratégicos, focar naquilo que é factível e, de repente, deixar essas reformas, que são extremamente desgastantes, complexas, envolvem aí um PR que pode ser muito negativo, inclusive, infelizmente, para eventualmente, para depois de uma reeleição? É só uma pergunta, pelo menos uma dúvida que eu tenho. Não, eu concordo, assim, deixa eu te mostrar as infralegais que a gente fala aqui, que a gente não pode mudar a lei, não passa pelo Congresso, eu concordo com você nessa parte. Mas, assim, o que nós estamos a ser, se nós sentíssemos que tem alguma dessas reformas que o parte não queira a maior parte, é óbvio que nós vamos recuar. Mas, por incrível que pareça, esse Congresso nos surpreendeu. Tem esse problema que a gente está sabendo aí, um pouco de Senado e Câmara, que eu tenho esperança de resolver ainda essa semana, sabe? A gente está trabalhando muito aí, junto a eles, para acertar. Eu acho que a gente tem que avançar naquilo que há convergência que queira fazer. Aí eu concordo com você, entendeu? Mas o que está nos surpreendendo, eu estou te falando, eu estou o dia inteiro mexendo com isso, eu vejo que eles querem até março fazer. Então, se você tem essa oportunidade, o que eu concordo em gênero, número e grau que eu aprendi é o seguinte, num próximo governo, se alguém quiser fazer reforma no primeiro ano de mandato, você põe tudo no primeiro ano. Porque até todo mundo se organizar, até todo mundo montar, você está entendendo? Pega que a casa está bagunçada, já entra aí. Se eu fosse nunca seria, se algum dia eu fosse presidente, eu ia falar, pega o primeiro ano, põe tudo de uma vez. É no primeiro ano. Tivemos azar, aquilo que eu te contei da linha do tempo, da pandemia, nos atrapalhou muito. Mas eu ainda estou otimista, não desisti pela conversa que eu estou tendo com alguns senadores. Outro dia, por exemplo, eu tinha uma reunião, um almoço, o Castilho estava comigo, aí o Nabil estava comigo, do Anastasia defender a reforma administrativa arduamente. E é o relator no Senado. Nós estamos falando do PSDB. Entendeu? Entendeu? Então, temos algumas reformas que estão acima do partidarismo. Isso é bom. Agora, esse teste nós temos que fazer, como você falou, nesses meses agora, entendeu? Por isso é que eu estou com foco muito grande em saber se nos próximos 30 dias, que é um pedido do ministro Paulo Guedes, junto com a Dani, junto com o Esteves, é um grupo que está lá olhando isso, e trabalhando em conjunto, para que possamos ver o sentimento se vai ou não vai.
Entendeu? Se não vai, nós vamos ter que inverter algumas estratégias. Isso aí o ministro tem algumas delas na cabeça. Eu não tenho permissão nenhuma de divulgar e nem posso, entendeu? Mas o ministro tem grandes ideias. O Paulo tem grandes ideias que me agradam também se alguma dessas fracassarem, sabe? Ele está pronto, mas por enquanto nós vamos tentar seguir um caminho que é o caminho acordado com o Congresso, com as frentes parlamentares. Perfeito, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Jorge, só para a gente ser assim, bem pragmático, o que você acha que esse grupo aqui poderia fazer para ajudar? Por exemplo, tem uma coisa que a gente está lutando bastante, que é a questão da desoneração da folha, né? Aumentar para outros setores também. E outra questão, qual é a outra questão que mais preocupa o ministro hoje, que está no STF? Tributária administrativa para a gente é importante. Tá, mas o que está no STF hoje que está preocupando muito? Não, do STF hoje, nós temos a questão do precatório que hoje evoluiu. Né? O precatório é o que mais evoluiu. Eu acho que o grupo empresarial, em algum momento, dentro do respeito aos três poderes, é questão de prioridade. Né? Outro dia eu estava com a Abílio conversando, a Abílio fala assim, não, prioridade, você conhece? Né? Prioridade, você vai afunilando o braço assim, né? E vai deixando saindo, né? As prioridades. Mas tem uma que eu acho que a gente vai começar a ter que nos preparar como sociedade, como setor produtivo. É inaceitável você ter um PIB de 7,5 trilhões, onde 5,2 trilhões, mais ou menos, 70% do PIB, está em contencioso trabalhista, judiciário e cível. Isso é humanamente um país crescer, consecutivamente taxas acima de 5%, 6%, e ser um país simplificado com um contencioso desse. Em algum momento, respeitando os três poderes, nós precisamos ter essa conversa com o judiciário. Nós não podemos ter uma justiça, tanto trabalhista, civil, com esse modus operandi que nós temos hoje, que gera insegurança jurídica, gera processos longos, como foi o precatório. Começou em 2002, demorou 20 anos, quase 20 anos para julgar. Nós temos que ter um ambiente de paz e de harmonia, mas o setor produtivo, em algum momento, terá que abrir essa discussão pelo bem do Brasil, pelo bem do judiciário. Porque esse movimento nosso, ele também não resolve a longo prazo. Quando você coloca os números, você vê que o contencioso trabalhista é humanamente impossível. Nós temos esse contencioso, porque a segurança jurídica nossa é muito afetada por isso. Aí você vai dizer, mas o nosso direito é romano, não é inglês. Tudo bem, mas então vamos sentar numa mesa e constituir uma conversa que não pode. Você hoje, quem é de private equity, você vende uma empresa, você costuma ter 20%, 30% dela presa por garantias judiciais, seja o que for. Ou seja, essa máquina ela tem que ser uma hora conversada. Um momento talvez não seja o melhor, mas teríamos em algum momento fazer. Tá bom. Então, assim... Mali, deixa eu aqui completar aqui o que você colocou. A desoneração é um trabalho importante, né? A gente já teve uma vitória boa, foi aprovado na comissão, nós conseguimos acelerar o pedido de urgência, o pedido de urgência já foi assinado por diversos deputados, inclusive grande parte dos deputados da nossa frente, e agora está sendo encaminhado para a votação de urgência, está na mão do Arthur Lira. E está na mão do Arthur Lira para depois, além dele aprovar o pedido de urgência, senão nós vamos perder o prazo, ele fazer a nomeação do relator do projeto na Câmara para que a gente possa colocar as emendas de colocar mais setores. Então, bem pragmático. Agora, o problema está na mão do Arthur Lira, a decisão está na mão dele. O que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando com o Bertaioli, que é o nosso líder da frente, e com o Jerônimo, que é o relator, que foi o relator na comissão, para que a gente costure uma relação com o Arthur Lira, porque qual é o problema do Arthur? Se ele colocar para aprovar e no governo não tiver orçamento para bancar isso, não vai rolar. Então, nós precisamos ter um trabalho entre o Congresso e
e entre o Congresso e o Executivo, para a gente conseguir acomodar isso dentro do orçamento. A discussão hoje, agora, né, nesses dias do precatório, já vai ajudar. Se isso for aprovado, e esse talvez seja um caminho, vai abrir uma brecha aí de uns 40 bi que a gente talvez consiga para colocar a desoneração sem perder a intenção do governo de fazer o novo Bolsa Família. Desculpa. Exatamente. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como nós trabalhamos no Instituto, nós tivemos, acho que umas 6 calls, pelo menos, né, Castilho? Com a Daniela, com o Jorge, Daniela Marques, né, que é assessora especial do ministro Paulo Guedes, com o Jorge Lima, para que a gente pudesse saber qual é a conta, né? Essa conta não fecha. Se nós quisermos aumentar, hoje são 17, né, Castilho? 17 setores que estão... Sim, se quiser manter, já não fecha. Se quiser manter, já não fecha a conta. Se a gente quiser aumentar e levar para varejo, pena que o Flávio Rocha não está aí, levar para varejo e serviços, que era a nossa ideia, explode. Então, tem que inventar um novo imposto sobre movimentações bancárias, né? Que, dessa forma, a gente consegue pegar os informais, que hoje não pagam impostos. Então, a gente discute muito isso para ver como a gente consegue estabelecer essas propostas lá no governo. E aí sim, como o Castilho está falando, aí vai com a frente parlamentar. A questão dos precatórios, que eu acho que é importante, Jorge, você explicar a importância dessa aprovação, porque existe muita crítica, né, em torno dos precatórios, parece que é uma rasteira, que o ministro está dando em todos nós, e é muito importante que ele seja aprovado, senão não tem orçamento, o governo para, certo? Se o precatório não for aprovado, o governo não tem dinheiro para seguir adiante. Ok, você não faz mais nada. Não faz mais nada. Porque você tem 98 bi é o nosso orçamento, eu não consigo fazer isso, eu paro, simplesmente eu fecho, eu quebro a lei de responsabilidade fiscal. É o que eu falei no começo. É aquela frase que tem em Minas, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, ou se a gente quebra a lei de responsabilidade fiscal, eu dou impeachment no presidente e crio um problema para o ministro, que é ele que é o chefe da economia. Se eu não o faço, aí eu vou ser preso porque a justiça mandou eu pagar, então eu não estou cumprindo, eu posso ser processado, o que é que for. É importantíssima essa medida. E outra coisa que você abriu uma brecha para mim falar é o seguinte, gente, eu não tenho o menor motivo aqui para dizer a vocês de mentir, até porque eu pago para trabalhar, é um voluntário que eu quis fazer para mim. Fala seu salário. Brasil. Fala seu salário. Não, porque os meus 13 mil reais está muito difícil. Né? Agora, vocês têm que entender os 450 de vale alimentação. Se eu não almoçar com 10 reais no iFood, à noite eu não posso comer, entendeu? Então tem que pegar a promoção do iFood. Mas eu estou falando o seguinte, gente, eu acho que o momento mais importante nosso agora é de construir. Então, se vocês, qualquer setor produtivo, não está concordando, a gente tem canal de comunicação. Vocês já conversaram com o Carlos da Costa na CPEC, você conversaram com o Saxida na política econômica, Bruno Funchal na Fazenda. Você tem um ótimo contato com a Daniela Marques, com a menina fantástica, né? Então, assim, a equipe é muito boa. O Tostes, vocês vão se surpreender, entendeu? Você tem lá o Caio Andrade, o Diogo Macó. Isso é um time que está querendo fazer. Então, por exemplo, na reforma administrativa, se você tem algum problema que vocês estão enxergando, tal, vamos chamar o Caio para uma conversa. Eu tenho certeza que o Caio Andrade está disponível para bater esse papo. Porque ele é um cara super aberto, ele é um cara de cabeça muito aberta, é um empresário, gente, um cara de sucesso. O Caio é uma pessoa fantástica para a gente falar o seguinte: está tendo algum problema de reforma administrativa aqui? Não adianta ficar na mídia e solta aquele efeito bomba. Agora acabou, não estamos fazendo nada. Esse ato destrutivo, ele não constrói nada. É isso que eu aprendi. O ato destrutivo não constrói nada. Qualquer coisa que vocês precisarem, vamos discutir, eu coloco qualquer um dentro da minha possibilidade, convido, né? Coloco não, mas eu convido e tenho certeza que eles aceitariam, qualquer um deles dos assuntos pertinentes a cada um. Porque tem um problema no governo que eu sempre falei desde que eu cheguei. Aqui não é cada um no seu quadrado.
Então, tem hora que os quadrados se misturam. Tem gente com um quadrado do outro. Eu não gosto disso. Então, dentro do quadrado, eu me comprometo até a ajudá-los a chamar aquele que é dono daquele assunto para estar sentado com vocês e discutirem. Eu acho que isso é que nós vamos crescer, principalmente nesses temas agora mais sensíveis. Desoneração, precatório, reforma administrativa, reforma tributária. Nós estamos abertos, gente. Ô, Jorge, tem um ponto importante que acho que eu gostaria que os colegas, né, de instituto soubessem. O deputado Hugo Leal, que é o relator da comissão, é do nossa frente parlamentar. Eu tive com ele 3 horas semana passada para a gente discutir uma parte do orçamento. O orçamento, a proposta do orçamento que vem da Câmara é assinado por um deputado que faz parte da nossa frente. É muito bom. Isso é muito bom. Marli, acho que tinha mais alguém para Mais falar. alguém quer fazer algum comentário? O Celso Garcia, acho que tinha pedido... Celso, sim. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Oi, Celso. Eu quero fazer 2 colocações. O secretário jurídico do Ministério da Cultura é Giovanni, né? O nome dele, se não me engano. Não conheço. Ele fez uma palestra aqui com a gente. É Giovanni Marli, é do Departamento Jurídico do Ministério da Cultura. Eu não conheço. Sim. Acho que é Giovanni, sim. Na ocasião, ele fez um debate aqui com a gente, ele fez uma colocação que vem de encontro ao que você acabou de fazer agora, com relação ao distanciamento empresário e governo, que o governo sempre via o empresário de uma maneira assim, muito distante, né? E você agora fez uma outra colocação, onde você diz que as pessoas que participam do governo, eles não têm a visão holística que deveria ter para a tomada de decisão. E essa visão holística, na minha opinião, é muito importante para você entender. Só para dar um pequeno rafizinho do que eu estou dizendo, eu sou formado pelo Getúlio Vargas, primeira turma de administração pública de 1972, e eu nunca labutei na área pública, só uma ocasião que eu fiz o trabalho de reorganização do município em São Paulo. Mas, fora isso, eu sempre fui empresário, eu fiz o projeto de implantação da Honda no Brasil e tive a maior fábrica de capacetes da América Latina. E foi o único capacete até hoje a ser aprovado na Fórmula 1. Fittipaldi era meu garoto propaganda. Muito bem. Eu tive 2 professores que diziam o seguinte, era o Luiz Carlos Bresser Pereira, que ele falava para mim, ele tinha uma frase muito homérica dele, ele falava: minha gente, para vocês entenderem o que é o governo, vocês têm que pensar da seguinte forma: o governo nada mais é do que uma grande empresa. Então, você projeta uma empresa de uma maneira extremamente macro e você vai ter ideia do que é o governo. Muito bem, essa é uma colocação. A segunda colocação é de um outro professor, Gustavo de Sá e Silva, que foi um professor de marketing, que ele dizia o seguinte: Celso, o tomador de decisão numa empresa é o empresário, não o engenheiro, não o pessoal de desenvolvimento, porque esse pessoal, eles são especialistas, eles não têm a visão de negócio, eles não têm a visão holística das coisas, né? Então, eles têm o conhecimento técnico, mas não enxergam a coisa como um todo. Então, isso que você acabou de dizer agora vem de encontro a tudo isso que eu acabei de falar, né? Da importância de os participantes do governo terem contato mais estreito com o setor produtivo, que é o setor que tem a visão holística, que tem a visão de negócio, do que acontece no país. E essa tua ideia de regionalização, de criar grupos e pegar informação e trazer para cá para poder, junto com vocês, deliberar, eu acho fundamental. A minha sugestão, então, é que se criasse, que se tivesse
um canal direto, um link de comunicação entre o governo e a gente que é, perdão, que é do setor produtivo, que nós temos a visão holística, nós temos a visão do negócio. Eu queria saber a tua opinião. Não, eu sou a favor. Inclusive, o papel que o Paulo pediu que eu fizesse nesse momento é justamente unir as nossas secretarias, né? Ter essa participação também interministerial, mas com a visão do todo, não uma visão individual, e abrir. Tanto que esse movimento dos estados foi a coisa que ele mais me pediu para fazer, que é trazer junto a ele essas lideranças estaduais. É o próximo movimento que eu estou fazendo. Lógico, dentro de uma agenda complicadíssima, porque o Paulo é um cara workaholic, ele vai de segunda a domingo, 18 horas por dia. Você manda uma mensagem para ele 2 horas da manhã, o cara está respondendo. Ele sabe que... Então, a gente precisa agora reorganizar isso, mas esse papel foi o papel que ele pediu que eu fizesse, justamente em paralelo a essas metas de estar junto com as secretarias outras, estar junto com outros ministérios, junto com a Daniela e mais a turma nossa lá, e o Congresso, e o setor produtivo, isso é uma parte do trabalho. E a outra parte é realmente buscar essa convergência estadual com grupos empresariais, que antes a gente fazia muito em termos de comunicação, agora ele quer trazer para dentro do governo, para perto dele. Então, esse trabalho eu começo praticamente segunda-feira agora. Nota Obrigada, 10. Jorge. Bom, pessoal, Obrigado. acho que chegou o nosso momento aqui de terminar. Gostaria de agradecer muito ao Jorge Lima, a todos vocês que participaram, ficaram conosco até agora. Marli, só para... O Juarez tinha feito a pergunta, levantou a mãozinha aqui faz tempo, deixa ele fazer a última. O Juarez, eu não vi. Desculpa, Juarez. Perdão. Obrigado, Castilho, muito obrigado. Jorge, parabéns. Doutor Jorge, o senhor também sempre fantasticamente contribuindo. Eu só queria fazer uma colocação aqui em relação ao que foi falado. Eu acho que a gente tem um papel fundamental, o Instituto tem um papel fundamental, assim como a Frente Parlamentar do Agro fez, levar o conhecimento das complexidades das propostas que a gente tem discutido. Eu acho que esse é o grande papel. Os congressistas, eles não conhecem. O assunto é complexo para a gente, imagina para eles. Então, a gente precisa subsidiá-los para que eles tomem as decisões corretas. E, nesse processo, a gente precisa mostrar também de que o tamanho do Estado que a gente tem hoje não tem milagre. Não tem muito como desonerar a atividade produtiva, seja a folha, seja toda a atividade produtiva, se a gente não reduzir os gastos públicos. Porque o secretário Jorge acabou de falar, né, que se fizer uma redução sem que haja uma compensação, e não é criar um novo imposto, é reduzir gasto, porque senão, evidentemente, o governo não se sustenta, comete crime, etc. Quer dizer, precisa muito fortemente, além de levar as pautas do que nós precisamos reformar, que fique muito claro que tem que ter uma redução do tamanho do Estado, uma redução do ônus para a atividade produtiva. Era só essa contribuição, não falei nada de novo, eu só queria deixar a ênfase nesses pontos aqui, Jorge. Parabéns pela sua energia. O Juarez, só um minutinho também. Quem quiser sair, pode sair, pode ficar tranquilo, não vai me ofender, não. Mas eu prefiro deixar respondido. Assim, o Juarez, é isso que eu falo, sabe? Assim, eu tinha uma visão, eu mudei muito. Né? Esse 1 ano e meio, sei lá, aos 25 anos que eu fui presidente de empresa, das 10 que eu toquei, eu me sentia... Hoje eu me sinto meio assim, sabe? Puta, aquele cara é meio quadradão, sabe? Meio burrão, assim, não no pejorativo. Porque eu não conhecia nada de governo, tanto que a gente é importante. Aí eu vou fazer uma outra defesa. Eu tinha uma imagem de deputado e senador totalmente diferente. Tem como todo lugar, tem gente boa e gente ruim. Isso aí é na nossa empresa, é na nossa vida, é no nosso ciclo de amizade, é tudo. Mas, se você vê o dia a dia, depois que eu fico lá dentro conversando com eles, primeiro, quem já leu um PL aqui? Gente, ler um PL é a coisa mais absurda que tem do mundo. Eu dormi no primeiro, o segundo eu tive que pegar dicionário, o terceiro eu falei, para quê? Por quê? Porque nós somos acostumados com um PowerPoint, uma folhinha, 2, 3, isso é o projeto, você ganha aqui, você perde aqui. Então, isso não é assim que funciona a dinâmica deles. Então, chega cada PL e nem consegue. Ao mesmo tempo que ele está olhando um PL que pode mudar o Brasil, está o pessoal da base dele pedindo comida, emprego, assistência médica, que é de direito, ele foi eleito por aquela base. Então, cada vez eu estou com você, Juarez, um dos principais
funções nossas é facilitar a vida do Congresso com a visão que nós temos de simplificação de processo em busca de resultado. É levar moído. Isso aqui acontece, isso e isso. Os riscos são esses, as vantagens são essas. Todas as vezes que eu tive tempo, eu, junto aos meus colegas da CPEC, de fazer isso, nós tivemos sucesso total. Marco da Startup, teve uma participação importantíssima do senador Portinho. Quando a gente conversou sobre a privatização da Eletrobras, todas as vezes que a gente conseguiu sentar com eles e mostrar na simplicidade, mas com objetivos claros, eles entendem e muitas vezes eles participam muito mais ativamente. Perfeito, exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer. Muito bom. Não, muito bom, muito bom. Pessoal, podemos finalizar? Marli, o Brasil teve sorte não, né? Que o Bolsonaro escolheu muito bem. Paulo Guedes e vim de brinde o Jorge. Jorge, que é isso? Te admiro demais, Time bom, né? Isso, recíproca verdadeira. Não pode desistir, Jorge. Vamos pedir para pessoal. O Jorge está no nosso grupo também. Todos vocês têm o celular dele. Fiquem à vontade para contactá-lo e falar conosco também aqui no Instituto, para que a gente possa ajudar justamente nessas reformas aqui e ajudar o governo nesse sentido, para que nos ajude também, né? Então, eu queria agradecer a Savoy mais uma vez pelo patrocínio dessa live e agradecer a todos vocês por estarem conosco essa noite, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Vamos abrir o microfone para a gente dar uma salva de palmas. Aberto! Não, a Ariana que está aqui. Estou abrindo, pessoal. Isso. Tá bom. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Tchau, obrigada, Jorge Gerdau. Obrigada, Flávio Costa. Boa noite. Marcos Cruz, todos vocês. Obrigado a todos, Jorge. Obrigado. Todos os Jorges. Obrigado, Jorge. Tudo de bom. Jorge, Rosalina, Bruna, muito obrigada, viu?